Olá, a paz do Senhor. Bom dia a todos. Deus abençoe nossas vidas. Eu quero nesta manhã compartilhar a palavra do Senhor, uma mensagem de Deus para os nossos corações, uma mensagem que já está falando no meu coração e irá falar no seu coração. Um tema dos mais comuns, algo que infelizmente não deveria, mas é tão simples como um simples aquele resfriado, aquela coisa que às vezes nem tomamos remédio, resfriamos de manhã e à noite estamos melhor, aquele resfriado muito leve, mas que causa alguns danos, alguma disposição, que é o comentário de hoje na palavra de Deus, é a tristeza, a angústia, a depressão. E a gente tem que entender que ficar triste, às vezes, muitas vezes ficar deprimido, entrar em crise existencial, em crise emocional, não é um pecado, ou muito menos uma demonstração de fraqueza, de que você é fracassado, ou eu sou fracassado. As crises existenciais e as tristezas, elas vão surgir em tempos. Não é à toa que Jesus diz em sua palavra: no mundo tereis aflições. Aflições é tristeza, é angústia, é algo pesado que a gente sente, mas tem de bom ânimo. O ânimo é um estado espirituoso, é onde nós nos reerguemos, nos levantamos, a gente se levanta. Ter bom ânimo é ter força de vontade de lutar. Ele manda ter bom ânimo não pelo que eu posso, pelo meu potencial, mas ele manda ter bom ânimo porque ele venceu para que você também vença. Então, em nome de Jesus Cristo, esse versículo famosíssimo de Jesus, que ele cita esse livro, repetido em Mateus, repetido em Lucas, João, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, e você também vencerá. Ele quer dizer isso. Aflições, depressões, angústias, são termos fortes que, infelizmente, são normais. Somos seres emotivos, somos seres movidos por emoções. Nós temos que aprender a controlar e dominar as emoções através do Espírito Santo de Deus, promessa da última dispensação da graça, para nos acompanhar, nos consolar, gemer por nós com gemidos inexprimíveis, elevar as palavras ao Pai, quando nós não temos condições de elevar essa oração ao Pai de forma conveniente, por causa das angústias e aflições. Então me lembro o salmista Davi, que é um homem que demonstrou os seus altos e baixos emocionais durante a sua trajetória, mas o que fazia de Davi um homem especial não era ser bom ou nunca ter momentos de crises existenciais, como ele teve várias, mas é a capacidade de se levantar após uma fase difícil. Temos que entender que as fases difíceis são fases. Nós não moramos no deserto, nós passamos pelo deserto. Então, a fase difícil é uma passagem. Diz Davi no Salmos 42, aquele da costa, assim como a costa anseia pelas águas, assim a minha alma, ó Deus, anseia por ti. E ele fala no versículo 3 o seguinte: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Davi fala de um momento de crise existencial pelo que ele estava passando, pelo fracasso que ele mesmo contribuiu para que tivesse. E as pessoas então indagavam sobre a fé, sobre o amor que ele sempre declarou a Deus, indagavam sobre ele ser o rei e etc. Era muitas vezes jogado na cara dele. E assim na vida, as pessoas não entendem nossa tristeza, jogam na cara, falam que estamos sem fé, que é pecado ficar deprimido, mas isso é uma fase. É interessante notar que Deus permite. Nós somos construídos de emoções e todas as emoções são importantes para nós. Todas as emoções, elas têm um fundamento, elas têm um valor, elas têm uma importância. Nós não podemos ser tendenciosos a nos inclinarmos totalmente a uma somente emoção. Temos que entender que todas as emoções vão construir o nosso caráter e vão nos amadurecer como pessoas normais, naturais e pessoas espirituais, e vai fazer que nós construamos uma história de sucesso, de vitória, de superações. A sua tristeza hoje servirá amanhã como história de testemunho, de vida, que te levou à vitória que você vai abraçar em breve, em nome de Jesus Cristo. Vitória essa que você vai ser
realmente visto como referência e vão dizer, olha, o Deus dele, eu quero essa fé, eu quero este Deus, eu quero ir aonde ele busca isso que ele tem de tão especial. Eu quero mostrar para vocês agora 3 pessoas que venceram, anotei aqui, 3 pessoas que venceram a depressão, um momento de crise existencial. Vamos falar de Elias, Jeremias, vamos falar também, aleluias, né? De Noemi, Elias, Jeremias e Noemi. Elias, o famoso texto que em 1 Reis, capítulo 19, 4, vai dizer assim, depois de um conflito de vencer os profetas de Baal, Elias então é ameaçado por uma mulher má, uma mulher que poderia fazer muito mal para ele, tinha poder, e então quando ele ouve aquela ameaça, depois de uma grande batalha, depois de uma grande vitória, onde honrou o nome de Deus, Elias diz lá em 1 Reis 9,4, Elias então foi para o deserto e caminhou por um dia. Então ele se assentou debaixo de um zimbro e em seu íntimo ele falou com Deus e disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois para mim é melhor morrer, porque não sou melhor do que meus pais. Elias então se sente sozinho, Elias se sente ameaçado por ter feito o bem, se sente ameaçado por ter lutado por uma causa nobre, a causa de Deus e a causa do povo de Deus. Elias então, cansado, Elias então desanimado por ter vivido aquela situação onde ele não imaginava que iria passar por aquilo. Então ele deprimido porque ele estava passando uma situação que ele não imaginava, ele estava vivendo uma fase tão boa, de repente algo acontece que abafa o momento bom da vida dele, abafa aquele êxtase daquela emoção. Jogaram um balde de água fria, jogaram uma geleira, jogaram um caminhão de neve sobre ele e de repente ele esfria toda aquela emoção daquele momento. E acontece com nossas vidas, vivemos momentos tão bons no relacionamento, na família, no emprego, nas finanças, e de repente algo vem inesperadamente, pum, e a gente fica tão desesperado que nós esquecemos, que nós vivemos as situações atrás e vencemos. E Elias então ali sente uma depressão, sente uma crise existencial. Mas foi nesse momento que Deus proporcionou a ele um encontro especial. Foi nesse momento de limitação emocional, onde Elias dependia totalmente da intervenção divina, dependia totalmente da consolação do Espírito Santo. Então Deus usa esse momento para tirar ele da depressão, mas antes deu uma experiência nova com Deus. Quero dizer que a sua tristeza também fará isso para você. Deus vai aproveitar esse momento onde que você fica debilitado, frágil, e isso te torna dependente de alguém que pode te socorrer, estender as mãos, te abraçar e te amar. E esse alguém chama-se Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vai visitar o seu coração. Assim como Elias, um grande homem de Deus, sujeito às mesmas paixões que nós, superou um momento de depressão. Veja bem, um momento, não uma vida depressiva, mas um momento de depressão. E aquilo construiu um caráter mais amadurecido e o aproximou mais de Deus. E será assim com você. Vemos Jeremias triste pela cidade de Jerusalém, havia sido destruída pelo rei Nabucodonosor, o templo destruído, a arca destruída, a cidade, as vilas, os muros, as portas, as casas, tudo em ruínas, todo mundo foi ser escravo, cativo daquele reino, e os poucos que restaram na cidade vieram mendigos e morriam de fome. Jeremias andava pelas cidades olhando aquilo, e desesperado, chorando, e tudo triste. Ele via pessoas que ele amavam mortas, pessoas que ele amavam morrendo. Ele viu pessoas que outrora cantavam alegre nas suas festas, nas praças, nas festas solenes, que faziam festas entre famílias, de repente tudo separados, desfragmentados, e Elias então começa a chorar desesperadamente. Ele cria até o livro, ele escreve o livro Lamentações, um livro de choro, um livro que mostra uma angústia. Lamentações mostra uma depressão, mas também ele não deixa de frisar o que o Deus que ele cria fez para reverter tal processo. Jeremias disse em sua tristeza, ele achou a solução.
Elias também achou solução. Elias achou a solução de ouvir o Senhor e comer o alimento que o Senhor dava, que simboliza comer a palavra, se alimentar da palavra para reanimar os ânimos. E Elias, então, ele achou o quê? Ele dizia em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperanças. Porque ele dizia, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, o Senhor é a minha porção. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação no Senhor e isto em silêncio. Ele dizia, eu estou triste, estou em silêncio, estou chorando, mas para mim o que vai me salvar é esperar no Senhor, porque bom é o Senhor, a sua misericórdia se renova, ela é maravilhosa. Enquanto eu sofro, vou procurar trazer à memória tudo de bom que eu vivi, todos os momentos felizes. E assim Jeremias fez, e assim Jeremias foi alcançado pelo imenso poder, pela glória e pela misericórdia de Deus. Jeremias também viveu uma crise existencial pela derrota da sua nação, do seu povo, da sua fé, aparentemente, mas de repente ele entende que trazer à memória os benefícios que ele viveu de Deus seria uma carga, uma injeção de ânimo, seria um remédio antidepressivo que daria paz a ele em meio à angústia e à tribulação. E aí ele vence, ele supera. Noemi, quando sai de Jerusalém, que o seu esposo decide sair de Jerusalém e ela vai para outra terra, lá eles quebram, lá eles ficam pobres, lá eles ficam na miséria, lá ela perde o marido e os 2 filhos e resta para ela uma vida moribunda de uma viúva quase mendiga, e aonde uma nora segue ela. Quando ela entra na sua cidade, da onde ela saiu outrora, cidade a qual não deveria ter saído, e olham lá, olha lá, aquela ali não é Noemi, aquela que foi embora há tantos anos. E quando eles veem ela chegar, talvez eles se lembram, mas ela era casada, ela tinha 2 filhos, só vem ela e uma mulher, o que aconteceu? E Noemi responde, Noemi significa, o nome de Noemi significa doce, agradável, adorável. Esse é o significado do nome de Noemi. E ela fala assim, não me chame mais de Noemi, não me chame mais de doce, de agradável. Melhor que me chame de Mara. Mara significa amarga, salgada, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Ela atribuía a Deus porque ela estava amarga. Ela atribuía a Deus porque tudo aconteceu, mas não tinha sido Deus. Foi as decisões em família que ela e o falecido esposo tomou que levou eles a essa derrota. Perderam tudo, mas Deus deu uma graça, uma oportunidade, levantando uma amiga, levantando Ruth. A nora que se tornou uma amiga, irmã, mais chegada do que uma irmã de verdade, uma amiga próxima. E essa amiga foi a estrutura que Deus usou através do Espírito Santo para reerguer a vida de Mara. Mara, que se disse que era Mara, mas que ela voltou a ser Noemi, voltou a ser doce e agradável. Talvez você se encontre amarga, talvez você não quer mais ser chamada pelo nome que te caracteriza como uma pessoa boa, feliz ou alegre, mas em você tem características sim. Não se entregue a um título amargo e salgado porque a vida te tornou assim. Não ache que Deus esqueceu de você, porque Mara estava dizendo aqui, quando ele falou que Deus fez isso, que Deus tinha abandonado, largado, já das costas para o sofrimento. Não, Deus preparou todo o desfecho para restituir a Mara o que ela tinha perdido. E assim ela encontrou um caminho. E se tornou novamente a Mara, a Noemi. Sim, Noemi ficou deprimida, perdeu marido e filhos, perdeu a alegria de viver, perdeu todo o senso de alegria. Não restava mais nada a não ser uma nora que resolveu acompanhar ela. Mas Deus não havia abandonado. Através dessa nora, Deus usou. Essa nora chamada Ruth, na vida de Noemi, simboliza a igreja cheia do Espírito Santo, que nos ajuda a levantar. Você tem que buscar uma Ruth na sua vida, uma igreja cheia do Espírito Santo, onde homens e mulheres de Deus vão ser portas para te levar à alegria de novo. No resumo, 3 personagens que tiveram momentos bons e alegres, viveram fases, crises existenciais, viveram momentos gloriosos, mas também viveram momentos terríveis, obscuros, e não acreditavam mais que poderiam reverter o processo. Um pediu a morte. Jeremias ficou tão triste que ele fez um livro em nome da sua tristeza, Lamentações. Só lamentava, mas lembrou-se que se ele trouxesse a memória
todos os bem-feitos da sua vida, aquilo que fez ele sorrir muitas vezes. E ele lembrasse que Deus que tinha feito esses momentos bons, então ele teria esperança novamente para esperar que o Senhor restauraria novamente a sua alegria. Quer dizer para você que você também, como Elias, como Noemi, como Jeremias, tem sim esse direito de ficar como você está agora, deprimido, triste, coisas que paralisam a tua vida, mas traz à memória o que pode te trazer esperança. Lembre-se que um dia você sorriu, foi alegre, e esses momentos bons que você já passou, foi Deus que te deu, e esse Deus pode te dar novamente esses momentos de alegria. Como Noemi, você vai ter uma Ruth na sua vida para te abençoar, uma pessoa, uma igreja, um servo, uma serva de Deus, cheio do Espírito, que vai te mostrar que está contigo, vai caminhar contigo, não vai te abandonar em circunstância nenhuma e vai te ajudar a se levantar. Como Elias foi para a caverna chorar, deprimido, pedindo a morte, talvez você esteja pedindo a morte, talvez você pense na morte, mas Elias recebeu uma palavra de Deus dizendo: Elias, come desta comida que eu te dou e depois caminha, porque eu vou te renovar para uma outra jornada que você vai mais maduro, mais forte, mais sábio e vai fazer aquilo que eu propus ao seu coração, à sua vida. Então Elias come aquele alimento. Come esse alimento hoje, esse alimento que estou dando da palavra de Deus. Lembre-se do versículo dos Salmos de Davi, que diz que assim como a corça, ele anseia por Deus, ele ansiava pelo Espírito de Deus, assim como a corça ansiava pelas águas, anseia pelas coisas de Deus, pelo alimento de Deus, e Deus vos dará o escape, a fuga dessa situação. Não se martirize porque está deprimido ou triste. Isso é uma fase, uma crise essencial. Isso é uma travessia pelo deserto. Para chegar à promessa, passa pelo deserto, atravessa a Macedônia, mas você vai chegar na promessa. Isso é uma fase, toda fase tem início, meio e fim, e o fim é, como dizia Deus pela boca do profeta Jeremias, que o pensamento que ele tem para nós, para você, é de paz e não de guerra, é para dar para nós o fim que nós sonhamos, desejamos e planejamos e lutamos para ter, e ele vai te dar esse fim. Levante-se agora da depressão, da tristeza, porque o Espírito Santo vai te consolar. Oremos. Senhor Deus, mediante essa palavra de ânimo, de renovo, de reavivamento, de força, eu venho pedir agora que o Espírito Santo venha gemer com gemidos inexprimíveis, interceder por esta vida, e se ela não consegue orar, que ele venha elevar as palavras de orações corretas aos céus, como intercessor e mediador neste momento. E que enquanto essa pessoa chora e se alimenta das suas lágrimas, como Davi se alimentava, o Espírito Santo vai levando palavras e palavras aos céus, e o Senhor venha restaurar, e venha abençoar, e venha cuidar, e venha amar, e venha dizer: eu estou contigo. Levante uma Ruth na vida desta pessoa que está como Noemi, se chamando de amarga, de Mara. Faça como tu fez com Elias, dê um alimento abençoado como esse que está sendo dado agora, e que, como Jeremias, essa pessoa venha começar a trazer à memória momentos que ela riu e chorou de alegria, não de tristeza como agora, e ela entenda que aqueles momentos foram o Senhor que deu, e o Senhor pode dar de novo esse momento. Eu abençoo essa vida que chora, que sofre depressão, crise existencial, que tem síndrome de pânico, que tem crise de ansiedade, e profetizo agora uma vida cheia do Espírito, das providências, das respostas, do toque, do abraço, do amor do Divino Espírito Santo. Seja mais do que vencedor em todas essas coisas, porque Jesus te ama. Amém e amém. Você é mais do que vencedor. Você pode, você se levanta agora, porque o anjo te pega e te levanta, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para tal. Levanta agora, sacode a poeira e se prepara, porque grandes coisas estão por vir na sua vida. Receba agora uma injeção de ânimo espiritual do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa e até a próxima com mais um Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia.